Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais um vídeo aqui, vídeo gravado, tá? Hoje é sábado, 3 de dezembro de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia, 28 dias, 4 semanas para o fim da triste era Bolsonaro. Mas para o Sérgio Moro, que assim está com as contas sendo rejeitadas já pela terceira vez no TRE do Paraná, pode não ser diplomado, pode perder o mandato de senador por causa disso, pela prestação de contas de campanha, mas para ele ainda está bom, né? Para quem prendeu tanta gente, para quem conseguiu um cargo de ministro da Justiça, um juiz de primeira instância que virou ministro da Justiça, para quem ganhou vaga no STF, tirou o Lula da eleição, foi ser ministro do cara que ganhou. Para ele está muito barato se ele simplesmente não for preso. Então, muitos advogados estão entrando na justiça agora. O principal deles é o Cacai. Já vou mostrar para vocês quem é o Cacai. Ele foi advogado que trabalhou nos casos da Lava Jato, ele representou clientes lá e sabe exatamente do que ele está falando do Sérgio Moro. O Sérgio Moro tinha um método que era basicamente assim: você prende a pessoa e só solta quando ela delata o que você bem entende, você diz o que ela tem que delatar e fica ainda com um monte de dinheiro. Eu vou mostrar com calma, nós vamos ver a entrevista que o Cacai deu dizendo que ele quer a prisão do Sérgio Moro, dos procuradores da Lava Jato, que ele está indo na justiça para prender essa gente toda, e eu vou contar para vocês resumidamente o que foi o caso Tacla Duran. Rodrigo Tacla Duran, advogado da Odebrecht. Eu vou contar com calma para vocês, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal. Se você já é inscrito, torne-se membro para fortalecer o nosso trabalho. Precisamos de membros. Tornem-se membros aí agora, valeu? Eu vou compartilhar a tela. Leia uma entrevista aqui comigo. Olha, quero ir além. Advogado Cacai quer responsabilizar criminalmente Moro e procuradores da Lava Jato. Esse aqui, ó, é o Carlos Alberto, o apelido dele é Cacai. Na sexta-feira, dia 2, ontem, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Cacai, pediu a condenação de juízes, procuradores e advogados cooptados pela Operação Lava Jato durante evento do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, realizado no Recife, Pernambuco. A Lava Jato só acaba quando Moro, procuradores e advogados forem responsabilizados, disse Cacai à Sputnik Brasil. Eu sustento que desde o início que a Lava Jato instrumentalizou o Judiciário e o Ministério Público para atingir o poder. Para ele, a participação de Sérgio Moro no governo Bolsonaro configuraria caso clássico de corrupção de agente público que realiza um ato de ofício para depois obter um benefício. Recentemente convocado para participar do grupo Crimes contra o Estado Democrático de Direito da equipe de transição do governo Lula, Cacai acredita que será necessário reverter o mau uso de práticas jurídicas no Brasil, como a delação premiada e os acordos de leniência. Segundo ele, a Lava Jato corrompeu o uso da delação premiada, que deve necessariamente ser voluntária. Não podemos prender alguém para que essa pessoa delate. Vocês estão entendendo? Que eles prendiam a pessoa ilegalmente, sob qualquer pretexto, porque ele é juiz, ele determina a prisão preventiva, manda prender, e só solta se a pessoa delatar. Então a delação tem que ser voluntária, porque a pessoa quer, espontânea, e não porque ela está sendo coagida a delatar. Alguns dos denunciados lá atrás, que fizeram delação, pessoas importantes da Lava Jato, estão começando a me procurar para denunciar as delações, revelou Cacai. Semana passada eu fui procurado por 2 dos mais conhecidos delatores, que agora querem dizer que realmente foram forçados a relatar e que têm interesse em denunciar a delação. Cacai ainda foi atuante no processo que reverteu a possibilidade de prisão em segunda instância, culminando mais tarde na liberdade de Lula. Olha, o advogado criminalista, o Cacai, representou figuras centrais da Lava Jato entre 2015 e 2016, como Dolor Alberto Youssef. Durante a operação, Cacai afirma que seus clientes eram coagidos por procuradores da Lava Jato a mudar de advogado e contratar figuras próximas à Procuradoria. Alguns advogados
se dispuseram a participar e assumiram casos depois de serem indicados por procuradores, e a OAB não fez nada por 3 anos, considerou o criminalista durante sua palestra. O criminalista lembra que os procuradores concediam longas entrevistas coletivas para quebrar a moral do réu, forçar o judiciário a não negar os pedidos de prisão e fazer julgamentos midiáticos. Ele nota que os advogados de defesa não eram concedidos o mesmo espaço, configurando uma disparidade de armas enorme. Segundo o advogado, que já representou 4 ex-presidentes da República e mais de 50 senadores, a Operação Lava Jato era muito bem organizada. Eles tinham um chefe, que era o Moro, subchefes, que eram os procuradores, e um jornalista em cada meio de grande mídia, que recebia as informações em primeira mão. Tivemos um santo hacker, porque ele desnudou aquilo que todos nós sabíamos, disse o advogado criminalista, em referência às mensagens trocadas entre os juízes reveladas por Walter Delgatti Neto. O criminalista acredita que nos últimos anos um espírito de solidariedade corporativa impediu a abertura de processos contra juízes, procuradores e advogados envolvidos em abusos da Lava Jato. Atualmente há uma grande parte de advogados que trabalham na Lava Jato, de formadores de opinião, que entende que o mais importante é fazer o que nós fizemos, ou seja, mostrar a parcialidade, mostrar a incompetência do Moro e absolver boa parte das pessoas. Mas eu vou além, ele não acha. Ele não acha que é só mostrar o erro, ele quer responsabilizar. O criminalista defende a responsabilização criminal de todos os envolvidos após uma análise cuidadosa, caso a caso, que respeite o devido processo legal. Todos nós queremos o combate à corrupção, mas dentro das garantias constitucionais. Os fins não podem justificar os meios. A omissão nesse caso, assim como nos casos relacionados à má gestão da pandemia, podem ter consequências graves para a manutenção do Estado democrático de direito no Brasil. Não podemos repetir o erro da redemocratização e não julgar e punir os crimes cometidos durante a pandemia, assim como não podemos deixar de responsabilizar os responsáveis pela corrupção do sistema judiciário durante a Operação Lava Jato. No dia 2 de dezembro, o advogado concedeu palestra sobre a Lava Jato durante evento no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Em 22 de novembro, o criminalista foi convidado para participar da equipe de transição do governo Lula. Então, olha só, esse cacai sabe na pele o que é o Sérgio Moro, porque o que ele falou, outras pessoas já falaram, inclusive um advogado da Odebrecht, que se chamava Rodrigo Tacla Duran. O Tacla Duran, ele era advogado da Odebrecht, e o que ele contou isso e ele acabou tendo que sair do Brasil. Ele conta que ele foi preso, eu não sei dizer agora se ele foi preso ou se ele foi ameaçado de prisão, mas ele foi chamado para fazer uma delação premiada nos seguintes moldes. Você vai depor isso aqui que a gente quer, normalmente era fale Lula, coloque o nome do Lula na sua delação, mas você tem que trocar de advogado. Então você deixa os seus advogados de lado e contrate esses advogados aqui. Quem eram esses advogados? A Rosângela Moro tem um escritório de advocacia. Aí você era obrigado a ter os advogados dela, senão a sua delação não era aceita. Por que isso? Olha só, tem uma suspeita muito grande que escritórios de advocacia possam, eventualmente, ser utilizados para lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, ao invés de eu dar dinheiro na sua mão, para você me soltar, para você não me prender, eu não vou fazer isso porque aí vai aparecer a corrupção. Então eu contrato o escritório de corrupção da sua esposa por uma fortuna e é assim que o dinheiro fica na família de vocês. Vocês entenderam a lógica? Essa é a denúncia do Tacla Duran, que ele era obrigado, necessariamente, ele tinha que abandonar os advogados e contratar os advogados da Rosângela Moro. Aí o Sérgio Moro ia reduzir a pena dele, numa pena pequena que não ia dar regime fechado, ele ia ficar em casa. A multa, por exemplo, ele ia multar em 15 milhões. Ele baixa a multa para 5 milhões. De 15 baixa para 5. Então, os advogados do escritório da Rosângela Moro também custam 5. Então, 5 ele paga para o advogado, 5 ele paga de multa, ainda sobra 5 para você gastar. Porque você não ia ter que pagar 15? Eu não vou te cobrar 15, eu vou te cobrar 5, mas você tem que pagar 5 para os escritórios aqui, para os advogados da minha esposa. Essa é a denúncia do Tacla Duran.
Sabe qual que é a diferença? É que ele tem um comprovante de pagamento. Ele pagou 600 mil reais como se fosse um sinal de que ele iria dar o resto, e nesses 600 mil ele percebeu, eles estão percebendo, eu cometi um erro. Ele percebeu assim, eu cometi um erro, porque eu dei dinheiro, agora eles sabem que eu tenho, e vão querer mais, e vão me prender do mesmo jeito. Ele pegou e fugiu para a Espanha. Ele tem o comprovante de pagamento. Aqui no Brasil, o Sérgio Moro mandou a Interpol ir atrás dele. Ele estava lá na Espanha porque ele tem passaporte espanhol, e lá na Espanha a polícia foi atrás dele, acharam ele contou a história e eles tiraram o status de fugitivo. Falaram, não, você não está fugindo da justiça, você está fugindo de uma perseguição política. E ele está lá, numa boa. O Ministério Público da Suíça foi atrás dele, ele contou a história, acreditaram. O governo americano, que estava metido na Lava Jato, ouviu a história dele e aceitou. O governo da Espanha aceitou a história dele. Só o Brasil não quer ouvir o Tacla Duran. Eu vou mostrar para vocês o Twitter do Tacla Duran, porque tem um vídeo lá postado por um outro advogado que é muito próximo a isso. Dá uma olhada aqui, ó. Esse é Rodrigo Tacla Duran, que foi advogado da Odebrecht e que disse que o Sérgio Moro tinha um esquema de coação, que as delações eram obrigatórias, senão o cara ia preso, com crime ou sem crime você ia ser preso. Rodrigo Tacla Duran, ele vive pegando no pé do Sérgio Moro. Ó, todas as postagens dele são sobre o Sérgio Moro. E eu quero mostrar para vocês este vídeo aqui, porque o doutor Augusto de Arruda Botelho também é advogado criminal e ele fala exatamente sobre a Lava Jato. Vejam só o que ele postou aqui. Está na página do Twitter do Rodrigo Tacla Duran. Vamos ouvir juntos. Nesse caso, ilegalmente. O primeiro grande método ilegal do trabalho da Lava Jato é prender ilegalmente. Prender preventivamente pessoas sem justificativa legal para 5 minutos depois que a pessoa entra na cela, você oferece as maravilhas da próxima. Você prender alguém ilegalmente para oferecer a liberdade. Se ela falar e falar aquilo que eu quero ouvir, eu fui um dos primeiros a denunciar isso com um artigo para a Folha de São Paulo em 2014. Hoje é fácil falar mal da Lava Jato. Vai falar mal da Lava Jato de 2014. Vai falar que a Lava Jato torturada em 2014. Eu fui xingado nas ruas. Eu fui ameaçado. Eu perdi clientes. Eu vou deixar de ter bandeira. Eu estava com a luz. Não sei, assim, o resultado de 2022 está aí. Então, olha só. Os advogados, eles não podem ver o Sérgio Moro na frente, porque eles é que saíam dançando. O cliente dele, ele está representando alguém. Esse cara era preso e a partir daí ele era obrigado, se você quiser fazer uma delação premiada, você tem que trocar de advogado. Então eles eram tirados da jogada. E aí o advogado contratado era sempre o do escritório da Rosângela Moro. Essa é a denúncia do Tacla Duran. Por isso que advogados como o Cacai, como o Augusto de Arruda Botelho, estão querendo botar o Sérgio Moro na cadeia, porque ele criminalizou a profissão de advogado. Você não podia mais ser advogado e representar o seu cliente. Ele tirava você da jogada, botava lá um caminhão de dinheiro para o escritório de advocacia e dava liberdade para o cara. O advogado ficava perdido nessa. Isso aconteceu durante anos. Durante anos, você chegava lá para representar o seu cliente, trabalhava na peça toda, aí você era retirado da jogada e aparecia um outro escritório de advocacia e vinha uma delação premiada, e isso foi uma máquina. Isso foi uma máquina. Agora o Cacai falou, não, chega, não vai ficar por isso mesmo, nós vamos colocar na cadeia Dallagnol, aqueles procuradores todos, os juízes que assinaram embaixo, vamos responsabilizar essa galera e vamos colocar todo mundo na cadeia. Eu acho é pouco. Não é fácil, mas eles têm as pessoas que delataram, que estão vindo agora para contar pelo que elas passaram. E se conversar com o Tacla Duran tem comprovante. Ele tem o comprovante de 600 mil reais que ele fez um pagamento para o escritório de advocacia da esposa do Sérgio Moro. O que você acha? Você ficaria triste se o Sérgio Moro fosse para a cadeia? Sim ou não?
Responde aqui para mim nos comentários, tá bom? Essa é a notícia de hoje, eu vou parando por aqui. Um beijo grande, se inscreva no canal, que eu volto daqui a pouco com mais uma notícia para você, mas essa é muito boa, Sérgio Moro na cadeia. Beijo grande, eu já fui, valeu, tchau! Bye.